Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? 7 horas da manhã, 22 graus. Maravilha. Exceto pelo trânsito. Achei que hoje era feriado prolongado aqui em Cariacica, um município da região metropolitana de Vitória, né? E aí acaba que você sonha com um trânsito mais leve. Caraca, tá dobrado, tá pior do que o normal o trânsito. Enfim, feriado para alguns acabou ontem, o meu inclusive. Tem uma galera aqui que segue até amanhã, super feriado. Vídeo com algumas atualizações da oficina de IA semana passada, mas eu vou depois partir para uma discussão que eu vou começar agora. Chamar uma série aqui, não sei se vai ser quantos episódios serão, eu vou falando, mas a ideia é que sejam vários. Tem uma aplicação que eu estou desenvolvendo na jogada, tem leitura junto e tem, enfim, discussões aí mais filosóficas, epistemológicas sobre design. Então, se você está interessado em questões teóricas mais cabeçudas aí da área, chega mais. Segunda-feira, começando a semana já em grande estilo. Beleza? Você chegou por aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design da UFES, a Federal do Espírito Santo, sou designer, doutor em psicologia. Nesse canal aqui basicamente é o registro das minhas reclamações no trânsito. Faço esse trajeto de casa para o trabalho tem 21 anos aí já. E no trajeto, o período do deslocamento, eu boto a câmera aqui no carro, começo a falar. Não edito, não faço pós-produção, boto a capinha boba só para chamar os curiosos e tentar driblar o algoritmo aí do YouTube, mas não tem produção nenhuma. O tempo que demorar, demorou. Vou pegar um sol na cara espetacular agora aqui, então vocês seguram o chapéu aí, bota o óculos escuro porque o sol tá aqui, ó. Vai chegar cegando. Faz de conta que é um podcast. Caramba, o trânsito tá muito travado. Ô, grande vitória, vamos lá. E é isso, esse canal já tá chegando aos seus 40 vídeos aí. Basicamente eu falo sobre psicologia, computação e design, tudo junto. Design, computação, psicologia e design. Enfim, as combinações dessas três áreas que me interessam, me movem. Vamos aí, eu comentei que semana passada eu ia fazer a primeira oficina de ensino de IA para apoio aos estudos. Foi muito legal, turma cheia, maravilha ver isso. Um momento que as pessoas se inscrevem para poder participar da formação fora de sala de aula, apesar de ser na sala de aula, né? Foi no laboratório de informática da universidade, com prioridade para os estudantes assistidos, aqueles que recebem algum tipo de benefício, pecuniário ou não, da universidade. Pode ser apoio financeiro, pode ser isenção no restaurante universitário, apoio para comprar material de alto custo, enfim, tem várias possibilidades aí. Mas essa galera, que é a galera que tem renda familiar per capita de um salário mínimo e meio, acho que baixou um pouco agora, então para pegar a galera que realmente precisa de ajuda, foi muito bom. A gente, diversos cursos, todos os cursos, todas as áreas da universidade tinha gente lá, da saúde, das humanidades, das engenharias, das exatas. Foi uma maravilha. Eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu acho que a gente troca pouco, né? E gente de idades diferentes também, o que é muito bom. Estudantes que são um pouco mais velhos, já estão na sua segunda graduação, muitos anos sem estudar, e aí caem de paraquedas nesse mundo de cabeça para baixo, né? Que aí chega para arrebentar com tudo. Que essa molecada vem do ensino médio sabendo usar Canva, né? Então faz aquelas apresentações super espetaculares. Eu brinco que é a apresentação Daiane dos Santos, né? Toda aquela desenvoltura, duplo mortal carpado, cheio de efeito. E essa galera sabe mal usar um PowerPoint às vezes, então tem uma dificuldade aí de dar conta mesmo do acabamento, né, gente? Da linguagem, das entregas, que não necessariamente é autoral, né? Não necessariamente essa galera tá construindo o que tá apresentando, mas, enfim, o efeito prático é uma apresentação com acabamento profissional e gente que tá lidando para aprender aí, lidando com o PowerPoint da vida ainda. Enfim, essas assimetrias. E aí foi muito legal porque você vê gente com interesses muito diferentes e dizendo que aquilo faz sentido e tal. Eu fiz o caminho básico de mostrar o que são as LLMs, né, e falar um pouco da IA generativa de maneira geral, para desmistificar um pouco, sempre situando a IA num contexto
mais amplo e depois trabalhando com as sub-áreas, né, para eles entenderem que não é uma coisa só. Depois eu falei um pouco sobre a construção de prompts, depois eu fui para o Gemini com eles, depois Notebook LM. É sempre uma explosão de cabeça assim, quando eles veem as coisas funcionando juntas. Muitos não relatavam que sabiam, que usavam de coisas para coisas aleatórias, mas não para estudar, porque não confiavam muito, o que é uma ótima coisa não confiar, porque não tem que confiar mesmo nesses cacarecos. Mas não sabiam as possibilidades, e aí você mostra, é muito legal. Enfim, no dia 8 de julho vai ter outro, e a minha tendência é que eu continue aí trabalhando fazendo essas oficinas. O projeto de extensão que eu aprovei para poder, que eu apresentei para poder trabalhar com essa ideia das tecnologias educacionais e IA, foi aprovado, chama TEIA o projeto, vai começar oficialmente no começo do próximo semestre, 22 de setembro, mas já estou na fase de planejamento. Hoje já tem reunião com a galera que está envolvida, botando uma equipe de produção de material aí para dar uma força, produção de vídeo, vamos botar um site no ar, enfim, coisa bacana. Então, as coisas já chega, vamos pular para o assunto principal desse vídeo. Uma das, assim, chega mais ou menos, né, porque tem a ver com IA ainda essa conversa. Quando você vai olhar para a história da IA, eu falo aqui brincando que tem gente deslumbrada e a gente está reclamando pela quinta vez desse negócio, né? É uma quinta grande revolução que a IA vai fazer. Dessa vez eu acho que é sério, né? Mas enfim, já passamos por essas preocupações antes. Uma coisa fundamental, cara, que beleza, estou com um ônibus 2 anos na minha frente aqui, e aí estão me fechando do sol. Aí pum, sol na cara. Você vê que o meu horário é piorar por conta dos ônibus aqui na faixa do meu lado. Uma das coisas que aconteceu rapidamente quando a IA simbólica se consolidou, né? Você tinha linguagem, você tinha máquinas. Lembrando que as IAs simbólicas também tinham computadores de propósito específico desenvolvido para elas, né? E eram as Lisp Machines, por exemplo, né? Que eram as máquinas especializadas em rodar Lisp. Então você pode dizer, porque agora tem GPU. Cara, a história se repete milhões de vezes, é engraçado demais. E a gente esquece, né? Então, isso era uma barreira, tanto que quando você vem com a IA subsimbólica ou das redes neurais, né? Nos anos 80, elas rodavam em Windows, em máquina DOS, IBM, PC, assim. Então isso facilitava bastante, porque não usava ter uma máquina cara específica e tal. E tem a ferramenta tipo Clips, que se usa até hoje para isso, que ela roda no Windows, tem a versão terminal, enfim. Você não usava uma Lisp Machine mais. Tem umas empresas grandes, inclusive no Japão, tentaram fabricar essas máquinas para ganhar dinheiro, deu mais ou menos certo, depois faliram, enfim. E uma coisa que essa IA simbólica tinha lá, e estou falando aí do final dos anos 70 principalmente, o que surge inevitavelmente, né? As pessoas começam a querer automatizar tudo. Sistemas especialistas, né, para você poder fazer diagnóstico clínico, por exemplo, ou você vai fazer uma tomada de decisão em termos industriais ali, para você tomar uma decisão na interrupção da produção de uma linha. Lógico, né? A gente está falando de Japão, por exemplo, você vai ter modelo Toyota, né, gente? Pelo amor de Deus. Os caras são completamente obcecados por essa coisa da economia, da produção just in time e tal. Isso combina muito com as questões das IA simbólicas, né? Para você poder ir acompanhando ali, tomando decisões em função das variáveis que você consegue monitorar ali. E uma das coisas que fatalmente apareceu, e por motivos óbvios, tinha muita gente querendo automatizar o processo de projeto, é óbvio que tinha. Né? Você vai ter desde gente querendo automatizar aspectos do projeto arquitetônico, por exemplo, tomar decisão de você, enfim, articular uma série de variáveis aí para questões que são de planejamento urbano, ou de uma habitação, ou de um prédio, uma obra de construção civil, sei lá. E você também, obviamente, vai ter aí uma galera que está tentando automatizar o processo científico. Principalmente descoberta, né? Que é uma coisa que com as IAs que a gente tem hoje está ficando um pouco mais sério, assim. Tipo, tem uma galera falando que bota as IAs. Eu vi até um brasileiro falando sobre isso, né? Você bota as IAs aí para poder, com uma base de dados monstruosa, com uma série de coisas aí sobre os compostos e questões de sei lá, você tem dados sobre uma série de uma série de medicamentos funcionam, né? Ou como uma determinada tipo de patologia está mapeada e tal.
você joga para IA e a IA vai lá e descobre um medicamento novo. Eu estava vendo esses dias um cara falando sobre isso e tinha uns pesquisadores argentinos comentando sobre a realidade brasileira, falando, sei lá, posso estar enganado aqui qual era o tom, mas vamos dizer, eles estavam falando mais o seguinte: você jogou lá as coisas, os caras descobriram mais não sei quantos antibióticos aí propõe 100 novos antibióticos com base nos dados, e aí os caras testaram e 70 eram viáveis. É isso, né? Você vai ter agora aplicação para todo lado desse negócio. E uma coisa fundamental nessa brincadeira é a ideia de que você, por conta dos dados, poderia encontrar esses medicamentos, essas coisas que a gente, como ser humano, não dá conta de olhar, né? No caso do processo científico, né, assim, de descoberta, você tem uns trabalhos muito interessantes, especialmente sobre indução e dedução. Tem um cara chamado Paul Taggart, que ele é famoso por um livro que foi editado em português, inclusive chama Mente, em inglês chama Mind, né? Mas que é um livraço sobre ciências cognitivas, uma introdução muito legal para leigos mesmo, e até para iniciantes, estudantes de psicologia, que gostam da ideia, que tem uma visão mais geral da área. Ele fala da IA simbólica, subsimbólica, enfim. É um livro bem datado, porque ele está restrito pelas coisas que se sabia nos anos 80 ali, mas é super didático. MIT Press, se eu não me engano, então ele tem uma coisa meio de ser esses livros com carga de divulgação mesmo, que é ótimo. E ele tem um trabalho, o Paul Taggart, que é talvez menos conhecido do grande público, assim, que não está tão interessado em ciências cognitivas, que se chama Filosofia da Ciência Computacional. Não da ciência computacional, mas uma proposta computacional para a filosofia da ciência, que é um negócio espetacular. Assim, ele usa Lisp, ele vai tentando construir, formalizar aspectos do processo científico utilizando a IA simbólica. Depois o Taggart vai trabalhar com uma coisa que ele chama de coerência e ação da cognição. Então uma coisa do que seria um funcionamento cognitivo coerente. Vai entrar nessa história também, tem uma dimensão matemática computacional muito forte no trabalho dele. E as pessoas que trabalharam com ele, os orientandos dele depois, e pessoas que estudam na mesma área que o Taggart, começaram a discutir e chegar a uma conclusão meio óbvia assim, pra gente. Óbvio no sentido de que a filosofia da ciência já apontava para isso, que tem a ver com você nunca você vai chegar a uma concepção teórica nova, por exemplo, né, propor uma teoria, uma hipótese que seja, tá? Vou ficar no nível mais simples assim, não precisa de teoria não, uma hipótese científica qualquer, simplesmente fazendo ginástica com dados. Quer dizer, não há dados suficientes que permita que você chegue a uma proposta teórica, uma hipótese, né? Por que isso? Porque existe uma questão que ela é muito discutida, desde um Popper da vida, você vai encontrar isso, Karl Popper da vida. Vou colocar esses caras nos comentários aqui, porque eu acho que todo mundo é iniciado na arte, e eu acho que quem tiver tempo e vontade é uma baita de um desenvolvimento intelectual, parar para ler essas coisas. Mas existe uma questão que a gente chama de subdeterminação das teorias pelos dados e das hipóteses pelos dados. Você não vai, assim, você tem um número infinito de teorias que podem ser coerentes com um conjunto de dados. Você não vai ter o dado sozinho não é capaz de delimitar essa teoria, né? Então, uma coisa que ficou muito evidente para ele cedo assim, é que essa história de ficar acumulando dado para poder chegar a hipóteses de maneira automática, e eu estou falando de coisas que hoje ainda faz mais sentido, porque a gente vive na era dessas big datas aí, que você vai estar essas coisas de big data, você vai ter esperança de que você juntar dados suficientes sobre o que quer que seja, uma hora você vai usar aquilo para automatizar qualquer trabalho humano. E no caso da filosofia da ciência, essa discussão é super antiga, mas ela está mais ou menos encaminhada por um consenso de que teorias são subdeterminadas por dados. Você precisa de uma outra coisa, tem outras camadas no processo
científico, de descoberta, que envolve a criatividade, que envolve intuição e que você não consegue dar conta disso com dados, né? Inclusive você tem uma série de conjecturas que são feitas completamente independente de dados, e só depois que elas estão estabelecidas, conjecturas, você vai ao mundo aí em busca de dados, e você vai ter essa situação, por exemplo, no caso do Einstein e do Eddington, é famosa, né? O cara faz uma especulação sobre como o estado de coisas no mundo seria se a proposta que ele estava fazendo fosse coerente. E aí, anos depois, um cara vai lá, faz um experimento empírico, né, uma observação astronômica, aqui no Brasil inclusive, e descobre que de fato confirma, né? Confirma não, vamos dizer assim. Ele não consegue derrubar a conjectura com os dados que ele coletou. Então é como se você tivesse agora, você vai reunindo evidências de que aquela conjectura fica de pé. E aí, a relação entre essa descoberta, essa hipótese que foi levantada, não tem nada a ver com o dado. Lógico que tem, porque você está no mundo, você experimenta o mundo, você tem condições de entender como o mundo, os eventos se desenrolam de maneira intuitiva, talvez ali, você tem uma sensibilidade para olhar para algumas coisas, ler um monte de textos, de achados da sua área. Mas, putz, o cara ele estava fazendo uma conjectura que não tinha lastro em dados que ele tinha na mão para poder propor. Você tem uma... Então, assim, a gente fala de uma subdeterminação, né? O que é uma coisa muito interessante. Agora, isso não desencorajou as pessoas que trabalham tentando automatizar o processo científico de tentar construir a ferramenta que faça isso. Desloca um pouco para o lado, vamos para o design. A série que eu vou trabalhar aqui no canal, nesses próximos vídeos aí, que eu estou fazendo um esforço de construir uma coisa e pensar sobre o assunto de novo, tem a ver com o trabalho do Christopher Alexander, que é um cara que faleceu em 2022. Talvez seja o cara que mais me sacudiu assim, na minha formação como designer. Já comentei aqui e ali ele no canal, mas essa série eu vou gastar mais energia falando sobre ele. Eu descobri o Alexander por um motivo muito casual, assim. Eu era um cara muito da usabilidade nos anos 2000, quando eu estava do meio para o final da minha faculdade, do meu curso de graduação em design. E tinha uma galera da usabilidade mais hard, que era basicamente seguidor ferrenho de um tal de Christopher Alexander e de uma ideia que ele defendia dos padrões de projeto. Fazia ideia do que era aquilo. Essa ideia, ela tem duas grandes áreas de aplicação. Uma é a arquitetura, que é onde a original que surgiu, inclusive, e a outra é a engenharia de software. O que é curioso, ele mesmo, Alexander, tem um vídeo dele no YouTube, eu vou colocar aqui para vocês na palestra que ele deu, que ele ficou surpreso com o interesse e a absorção da comunidade de ciência da computação pelo trabalho dele. Inclusive foi dessa palestra, tipo assim, olha, eu não sei muito o que eu estou fazendo aqui, eu não entendo nada do que vocês falam, mas como vocês parecem interessados no meu trabalho, eu vim bater papo com vocês e mostrar um pouco do que eu estou fazendo. E aí é meio isso o trabalho do Alexander nesse contexto. Vou colocar aqui o vídeo, quem quiser assistir, assista, é muito legal e dá um pouco do tom da história. E aí, assim, o que é essa história da usabilidade lá? É porque você tinha uma galera dos escritórios de design antigos, quem for mais velho aqui, tivesse seguido esse canal vai lembrar, tinha um grupo chamado 37 Signals, que era um escritório de design / web design muito forte ali no sul dos Estados Unidos. Eles tinham como um dos seus sócios o Carlos Segura, que é um mexicano da área de publicidade, muito bem sucedido. E essa galera, eles se tornaram meio icônicos, assim, porque eles tinham um blog que eles faziam um antes e depois com sites mostrando onde a usabilidade fazia sentido. Eles têm alguns livros que são bem conhecidos, um chama-se Getting Real, que é forte, mas eles também são criadores de umas ferramentas bem fortes na comunidade de design, que chama Basecamp, Backpack. Eles são um dos seus sócios. Lá vem a ambulância. Deixa a ambulância passar.
Chamou você a passar, meu povo. Eita, Cacilda. Deixa ele passar, tá? Caraca, é de suporte básico esse aqui. Então, o que acontece? O cara, um dos sócios deles é o criador do Ruby on Rails, né? Que é um dos primeiros frameworks de web design mais organizados, que tinha todo aquele trabalho de rotas e de persistência e tal, que usa Ruby, que é uma linguagem que, putz, é tipo um Python que não cresceu tanto, né? Apesar de ser grande, mas que, se não me engano, é japonês o autor da linguagem. Enfim, tem uma galera que adora Ruby. E aí tinha essa coisa do Ruby on Rails. E esses caras, tem um cara que chama Ryan Singer, que é um dos caras desse escritório, que dava muitas palestras divulgando essa coisa da importância do trabalho do Alexander para eles, assim, de tentar pensar os projetos de interface em termos de padrões. Cara, aquilo me sacudiu muito, porque eu era um cara que vinha de uma história de trabalhar num grande veículo de comunicação. Então você tinha uma coisa da velocidade muito acelerada de você colocar coisas no ar. Então tudo tinha que ser muito sistematizado. E depois fui trabalhar numa empresa de engenharia que tinha uma intranet gigante, um monte de sistemas. Então a ideia de você ter padrões de projeto, você parar de pensar no componente isolado e começar a colocar ele no contexto de uma situação ali que faz sentido. Cara, aquilo era muito lógico para mim. Lógico que eu tinha tarefas, eu tinha problemas a resolver e não telas para desenhar, são coisas muito diferentes. E o Alexander era apontado como o cara que estava sugerindo isso. E eu fui ler o cara, né? O negócio é que o cara tinha na época já tinha uns 10 livros escritos, mais ou menos. E, bicho, por onde que eu começo? E aí eu peguei o primeiro. Que nem é o primeiro. Ele tem um livro escrito com o arquiteto Serge Chermayeff antes, que é muito de arquitetura, mas depois eu entendi que estava tudo meio ligado, que se chama Comunidade e Privacidade, que é anterior a esse que eu vou comentar agora. Mas o livro que eu comecei a ler, o trabalho dele, foi o Notes on the Cities of Form, um outro bagulhento do inferno, tá doido? E é um livro que é baseado na tese de doutorado dele. O Alexander foi o primeiro doutor em arquitetura de Harvard. Ele é um cara austríaco de nascimento, mas aí ele tinha cidadania britânica e estadunidense, né? E aí o Alexander ele escreve, sai pela Oxford University Press. Oxford ou Harvard? Eu acho que é Harvard, né? Harvard, né? Lógico. O cara fez doutorado lá. Sai o livro Notes on the Cities of Form, 64, a tese é de 62, que é a versão livro da tese. E aí tem uns ajustes, né? Você tinha um pouco de nota de rodapé daqui e dali. Eu só vi imagens da tese, eu não consegui ler a tese dele. Mas, porra, a primeira tese de arquitetura é concedida por Harvard, meu título de doutor, né? Tem um negócio aí curioso também. E o Alexander, ele tinha essa história no livro dele de começar a discutir um processo de design que vai dar nos padrões. Uma coisa importantíssima é que no prefácio, a segunda edição do livro, eu acho, 10 anos depois que ele foi publicado, ele faz uma série de ponderações questionando o movimento Design Methods, que esse fetiche maluco que o designer tem por método. Até hoje a gente tem isso, né? O baralho do não sei o que, o processo não sei o que lá, o jogo não sei da onde, o Lego para não sei o que. E ele dizia que isso era uma besteira. E esse foi o primeiro choque que eu tive lendo também, porque eu tava como todo estudante de design. Todos os anos de design adoram um método para chamar de seu, né? Doido para pegar um conjunto de regras para poder aplicar e salvar a sua vida. Quando tudo dá errado, você pega o método, né? Essa que era a ideia que vendiam pra gente. Não, porque design é processo. Não é só projeto, é processo. Então você tem que entender. Então a gente tem essas coisas hoje de design thinking, ideal, não sei o que. Já pra lá, depois de falar sobre isso. Mas ele foi, segundo nas palavras dele, né, elevado ao status de referência a um movimento que ele era contra. Isso é muito curioso. É uma coisa maravilhosa como é que as coisas que você propõe, elas saem do seu controle e depois você bota no mundo, né? Eu adoro isso. Ele fala que não era esse o objetivo dele. Ele descobre, no processo dele de tentar formalizar essa dificuldade de projetar, ele descobre uma ferramenta, são os diagramas, que vai reaparecer várias vezes no trabalho dele depois,
Tô dando uma visão geral do livro, tá? Do Notes. Depois eu vou voltar com mais calma nos capítulos até chegar no que me interessa nos próximos vídeos. Mas hoje eu tô dando uma primeira visão geral. E aí ele vai basicamente construindo ao longo do livro um argumento de que o designer não tem condições hoje, profissional, e o designer no sentido do arquiteto, né? Qualquer projetista que o trabalho dele é dar forma às coisas, né? É você construir uma forma em resposta a questões do contexto. E eu falei aqui nesse canal milhões de vezes já, a exaustão, mais do que chato, de que a minha concepção de design que eu até que trabalho no meu livro, a primeira delas, das concepções, é de que design é a síntese de variáveis contextuais por meio de processos analíticos. Essa definição deve muito ao Alexander, porque além dessa história, nossa, só na cara, além da história de você ter a ideia das variáveis, né, que eu já comentei muito aqui, mas você tem uma coisa de que você tem um contexto. O problema do design ele é como se ele fosse um conjunto que tem duas metades, pelo menos. Uma é o contexto e outra é a forma que tenta responder aos desajustes do contexto. E o Alexander, nesse trabalho dele do Notes, ele meio que discute o processo de design. Ele propõe uma descrição, que até é meio caricatural, ele sabe que ele comenta lá, de um processo de design que ele é feito de maneira intuitiva, não consciente de si mesmo, vamos dizer assim. É um processo de design que ele não tem a reflexão sobre o processo. Então o cara que ele faz a própria casa, o sujeito que fabrica uma coisa para ele mesmo usar, e aí tem uma incidência da tradição muito forte, da transmissão oral das práticas, da repetição de algo que funciona sem nenhum tipo de posicionamento crítico e tal, que inclusive é muito diferente do trabalho do profissional, que esse sim está preocupado em estabelecer uma autoria, de que o trabalho dele depende de um reconhecimento social, da sua capacidade de propor formas novas. E é o oposto do que a tradição faz. A tradição perpetua as formas que funcionam, né? Ele vai construindo isso. E no centro da história está a dificuldade do designer estudado, ou seja, aquele que teve educação formal, para na distância que ele tem do contexto e na impossibilidade que ele tem de fazer ajustes da forma, né? Ajustar a forma quando há um desajuste em relação ao contexto, seja porque tem um distanciamento, seja porque você tem toda uma cadeia produtiva envolvida, seja porque o cara vai, sei lá, comprar uma coisa que o designer projetou, aí os caras descobrem um problema, até que se junte uma massa crítica de pessoas reclamando que voltar para a indústria e o designer ajustar demora um tempo. E no caso da pessoa que constrói a própria casa, faz o próprio instrumento, fabrica suas próprias coisas, durante o uso o cara está reparando ali, porque ele tem uma coisa imediata, sabe? Então essa diferença, essas duas possibilidades que ele descreve de maneira simplificada, só para ilustrar o argumento, mostram pra gente o quanto que é difícil ser designer, porque você tem muitas variáveis para serem equacionadas. Diversas dessas variáveis você não tem controle delas por conta da distância. Você não sabe o que está acontecendo com a da distância que existe entre a concepção e o uso. E aí a solução que ele dá para isso é pensar num programa, não um programa de computador, um programa nos termos de um programa mesmo, um planejamento e uma execução desse planejamento, que basicamente trabalha com uma formalização matemática usando conjuntos e grafos, mesma coisa ali, mas representações distintas, né? E aí se ele tem um software que ele desenvolve, um software super pioneiro assim, eu não conheço como era a máquina que executava isso, mas era uma máquina IBM, então vamos de 60 e pouco isso, né, gente? Que tentava encontrar um conjunto mínimo, um subconjunto mínimo de desajustes que mereciam ser tratados, assim. Tinha uma história, o que acontece? Imagina que eu tenho, sei lá, 20 requisitos, que é o que o Ryan Singer da 37 Signals fazia, né? Você tem 20 requisitos de uma interface de uma aplicação web, tá? E aí, esses requisitos, eles são de diversas ordens, diversas naturezas. E não necessariamente esses requisitos, eles são coerentes entre si. Você tem uma coisa que você puxa para um lado ou do outro lado falta, sabe? Você, por exemplo, tem que ter uma experiência rica em termos de interação, mas você não pode assumir que todos os computadores, todos os dispositivos vão ter condições de oferecer aquela experiência rica com suavidade, sabe? Animação fluida. É um problema.
Outra coisa, você precisa que o cara consiga ter feedback instantâneo das operações que ele executa, mas a conexão de internet pode não ser rápida e você precisa de processamento, e isso afetar... Então assim, tem coisas que você estabelece como sendo requisitos do problema que você está tentando resolver, que são antagônicas às vezes e que elas geram problemas que têm consequências. É um jogo de forças, ele fala, né? Você tem um jogo de forças. Tem uma influência forte da Darcy Thompson, tá, gente? Que é uma história aí mais ligada à biologia e tal, mas tem de tudo no texto dele. É um texto que pra mim também me mostrou como que era possível computação, design e psicologia trabalharem juntos, porque tem muitas referências que ele trabalha que são das ciências cognitivas, da psicologia cognitiva da época. Então pra mim é um barato ver isso. Me inspirou muito a fazer o que eu faço, porque é bom você ver gente que tá fazendo coisas legais antes de você, com uma densidade que você fala, caraca, dá pra eu fazer isso também? Mas aí você imagina, você estabelece como se fosse um jogo de forças. Você tem variáveis, e quando você conecta uma variável na outra, tentando mapear esse conjunto, né, esse arranjo de variáveis, você vai ter variáveis, relações binárias, e eu sempre estava com a ideia de relações binárias. Por exemplo, essa coisa que eu falei, da feedback instantâneo de um lado e do outro conexão de rede, sabe? E aí você bota sinal de menos entre os dois, porque tem uma relação ali de desajuste. Você não consegue garantir feedback instantâneo se a conexão de rede não for rápida, você não tem controle sobre isso. E aí você tem conjuntos de variáveis que formam como se fosse um subconjunto. E esse subconjunto, quando ele tem independência suficiente em relação aos demais subconjuntos do sistema, o que você faz? Você consegue particionar o problema em subconjuntos menores. E quando você resolve o problema do subconjunto, ou seja, você resolve o jogo de forças para que elas sejam todas positivas. Ele não usa a verdade positiva e negativa, ele usa zeros e uns, né? A relação entre duas coisas. Se ela tá zero é porque ela tem problema, se ela tá 1 ela não tem problemas. E aí você mapeia os subconjuntos com essas relações, daí os grafos, né? A aresta entre dois nós, ela tem 1 ou tem 0. E quando você resolve um conjunto de variáveis, esse subconjuntinho, vamos dizer assim que você tem 20, né? Então você agrupa 3 variáveis aqui relativas à conexão e responsividade do sistema. Outras 5 variáveis têm a ver com, aí sim, a adaptação da interface a vários dispositivos. E aí você tem, já foram 8, né? Aí você bota aí mais uns 5 para dar 13, que tem a ver com consistência de padrões de interfaces, componentes e tal. E aí, sabe, você vai construindo subconjuntinhos, e quando você faz análise, você quebra o problema em requisitos e você mapeia como se fosse uma árvore de essas coisas quando elas estão ligadas, e você de cima para baixo. E como é que você realiza o programa? Ou seja, como é que você resolve o problema de projeto? No sentido inverso. Você resolve um subconjunto de problemas, aqueles desajustes entre as variáveis, e quando você vai resolvendo o subconjunto de problemas num certo nível, você no nível superior, quando você resolveu de baixo, você resolve de cima, e assim vai. Então é como se fosse uma coisa de você fazer a decomposição do problema, que é uma coisa super típica da computação, da matemática, mas vai se tornar uma coisa no design também. A gente fala de análise o tempo inteiro no design. E no sentido inverso tem a síntese, que é você vai juntando as soluções, quer dizer, de soluçãozinha em soluçãozinha você chega na solução zona. Ele tem como exemplo no livro um vilarejo na Índia, os problemas típicos do vilarejo, de você ter o convívio social, a habitação, o comércio, enfim, as coisas todas, né? Mas ele tem uma história de tentar matematizar isso de alguma maneira, formalizar essa identificação dos subconjuntos que têm condições de serem atacados. É uma coisa que a gente vai trabalhar depois, isso na psicologia é muito legal, e eu estou tentando trabalhar com isso, vou chegar na minha aplicação já, que é a ideia de trabalhar com grafos e com redes, né? Então se você tem aí você trata esse conjunto de variáveis binários como se fosse uma rede, você pode usar uma série de recursos próprios da matemática, de teoria dos grafos, para, por exemplo, fazer clusters, para poder identificar cliques, né? Você ter conjuntos de nós com arestas adjacentes, entendeu? E essas arestas adjacentes ali, você pode identificar um grupo, você pode identificar qual que é o nó que tem o máximo de conectividade da rede,
você pode identificar nós que só estabelecem relações positivas, por exemplo, com os seus vizinhos. Você pode identificar trajetos, né, o caminho que você faz de um nó até o outro. Então tem uma série de coisas legais que você pode fazer usando teoria dos grafos. E na psicologia a gente tem um cara que chama Fritz Heider, que é um gestaltista e que trabalhava com relações interpessoais, né, assim, essa coisa da interação interpessoal. E, nossa senhora, tem que botar a viseira aqui, tô soltando muito na cara. E que você vai ter uma formalização matemática que o Heider também faz, desses relacionamentos entre pessoas e objetos. E ele trabalha com uma coisa que a gente chama de balança estrutural, de quando você tem... É como se fosse uma multiplicação, né? Você tem três entidades, um sujeito, um outro e um objeto. Aí você cria uma tríade, né? Uma relação triádica. Quando você tem sinais positivos, então mais e mais, você tem equilíbrio estrutural. Ou quando você tem dois sinais de menos e um de mais, você também tem equilíbrio estrutural. O que quer dizer isso? É como se fosse o seguinte: eu tenho uma relação positiva, uma atitude positiva em relação ao outro, sujeito com o outro. O sujeito tem relação positiva em relação ao objeto, e eu também tenho relação ao objeto. É em equilíbrio, a gente está. Esse objeto pode ser objeto social, uma coisa física, tanto faz. Mas eu posso ter, por exemplo, uma relação positiva com o objeto, e eu tenho uma relação negativa com uma pessoa, e aquela pessoa tem uma relação negativa com o objeto. Tudo bem, né? Porque eu gosto de uma coisa que a pessoa que eu não gosto também não gosta, então tá tudo bem. O problema é quando você tem uma pessoa que você não gosta e ela tem uma relação positiva com o objeto, que você também tem uma relação positiva. Então, mais com mais e menos. Então, você tem um desequilíbrio ali, e aí você chega a uma dissonância cognitiva, né? Nesse momento tinha muito forte essa dissonância cognitiva, que também é uma teoria da psicologia importante e tal. E aí você vai ter várias estratégias utilizando grafos para você poder reequilibrar essa relação triádica. E aí isso é um exemplo que eu tô dando só. Você tem outros caras, tipo, tem um japonês que eu sempre não me esqueço dele, que é um ciberneticista muito legal. Não vou me arriscar falando o nome aqui agora, mas era uma coisa Magoro, alguma coisa. Tem um livro que saiu em português, editado pela galera próxima da poesia concreta, dos ciberneticistas, que falam sobre o trabalho dele. É uma tradução que eu gostei do texto dele em português, mas eu tenho o texto dele em inglês também, que fala sobre isso, assim, e ele aplica essa ideia do balanço estrutural a problemas de se lidar, por exemplo, com o lixo na cidade. É um barato, que você vai ter uma série de variáveis também, que você, dependendo do sinal que ela tem entre elas, você tem que mudar a solução, e aí você tem uma análise matemática do problema e você tenta resolver isso com subconjuntinhos e depois tem um equilíbrio do sistema inteiro. Imagina se fosse uma rede, né? Eu tenho vários nós e eu tenho entre esses nós conexões que a gente chama de arestas, né? E eu posso ter grupos, eu posso ter 3 nós conectados de um lado aqui, e um desses 3 nós se conecta com um outro grupo de nós ali, que tem 5 nós conectados. Então eu tenho uma rede espalhada mesmo, tá? Não é só uma rede, não é só uma trama muito fechadinha, tipo um hexágono conectado, não é isso. Eu posso ter uma rede meio como se fosse uma árvore. E o que o Alexander vai fazer é propor um algoritmo que encontre propriedades nessas redes que merecem ser atacadas. Ele fala, né, no prefácio do livro dele também, que essa é a parte que as pessoas ficaram mais obcecadas com o trabalho dele, pela formalização, por essa coisa de um processo rigoroso. E não é isso que ele estava falando. Ele estava interessado em criar condições para um designer lidar com esse monte de variável que ele não tem condições de lidar sozinho, de maneira a lidar com a cognição humana, assim. É uma limitação que a gente tem mesmo. Ninguém dá conta de prestar atenção em 20 variáveis ao mesmo tempo. E quando você mexe uma, outra altera. Então tem uma coisa ali de usar a matemática, a computação para ajudar a gente nesse processo analítico, assim, né? Mas uma coisa que fica muito forte da contribuição dele, que ele reconhece isso também, e que depois nos livros seguintes dele, o experimento de Orgel, né? Orgel Experiment, que é um livraço, espetacular. E os outros todos que ele vai trabalhar com a construção de habitações envolvendo as pessoas. O design participativo que eu trabalho e que eu respeito vem dessa coisa do Alexander, né? Ele vai dizer que quando o cara é o designer das suas próprias coisas, né? Quando o fazer e o usar estão conectados, eu uso esse termo no meu livro também.
tem uma contiguidade temporal e espacial entre fazer e usar. O cara constrói a própria casa. Quando tem uma coisa, tipo assim, sei lá, o cara constrói a casa dele, chove na casa dele, o cara quase me fechou aqui. Quando o cara chove na casa dele, o que ele faz? Ele corre para consertar o telhado. E ele vai consertar o telhado como ele sabe que as pessoas consertam telhados. É meio isso, assim. Ele não tem uma teoria sobre telhado, ele não tem uma aula sobre aspectos construtivos da cobertura das residências, não tem isso. Ele imediatamente conserta ali. E ele dá exemplos interessantes, tipo o iglu, assim, sabe? O iglu é uma coisa que você conserta todo dia. O cara tá o tempo inteiro mexendo ali, tapando com gelo, e aí esquenta um pouco, começa a pingar, né? A condensar dentro do iglu. O que o pessoal faz? Abre um buraco, porque aí o vento frio entra e gela um pouco o espaço. Então, tem uma interatividade, uma contiguidade ali de usar o objeto, o artefato, e modificar ele, que é moldada pela tradição, pelos costumes e pelo que funciona. Aquilo que não funciona não se repete, rapidamente é abandonado, porque você tem uma necessidade imediata ali de fazer as coisas. E aí, isso ele fala que é o design que ele não é consciente, né, de si. E quando você vai pensar numa coisa do tipo design que ele é formalizado pela educação, pelo ensino e tal, você tem uma separação entre esse contexto imediato de fazer e usar. Você tem uma coisa de que você tem um mundo como ele é. O designer elabora uma imagem mental desses desajustes do mundo e propõe uma solução que esta sim vai ser aplicada ao mundo. Então tem uma coisa meio indireta ali, tem uma mediação entre as inconsistências, os desajustes do mundo, desse arranjo, né, que tem por um lado o contexto, por outras variáveis, e a coisa que ele projeta, não é direto mais. E o que o Alexander vai dizer é que essa proposta dessa imagem mental que o designer constrói sobre o mundo, ela é imprecisa, ela é limitada, porque é difícil você lidar mesmo. Imagina você ter a imagem mental de uma cidade, gente, não dá, é muito grande o problema. Isso não impediu muitos designers e arquitetos de projetar uma cidade inteira do zero, assim. Isso nunca desencorajou ninguém, entendeu? As pessoas fizeram isso. E aí, é engraçado porque parece que usaram o raciocínio dele para poder justificar você fazer uma cidade inteira do zero, assim. É muito doido, mas enfim. E aí, o que vai acontecer é que ele vai dizer que, como essa imagem, né, essa forma mediada, imaginem que ele faz primeiro assim, né? Ele tem, no caso do design que não é consciente, o cara que usar e fazer são contíguos no espaço, né? Tem uma inter-relação, tá imbricadas, não se separam, né? É como se fosse uma caixinha com a outra, usar e o fazer, conectados. Quando ele vai passar por design, o que geralmente acontece é que você pega o pensar a coisa, né? Você desce uma caixinha aqui embaixo, faz um U, né? Então o mundo só se conecta com o que o designer pensou, mediado pelo pensamento e pela forma que ele propõe para o contexto. Só não tem uma ação direta do designer sobre o contexto. O que ele vai dizer é que se você criar uma nova camada, aumentar o U, né? Em vez de você ter 4 nós, né? 1, 2, 3, 4, você vai ter 6. Porque você vai ter a imagem, as inconsistências do mundo e o mundo do lado de cá, a imagem que o designer faz desse mundo e uma formalização, que pode ser matemática, computacional, diagramática, sei lá, do mundo. E essa sim, por ser explícita, pública, inclusive com alguns aspectos computacionais que podem ser avaliados, isso reduziria as ambiguidades das escolhas do designer. É um negócio maluco, de interessante, eu gosto muito da ideia. E uma das formas de você fazer isso é estabelecer essa rede aí, né, de requisitos e fazer a valoração dos requisitos como sendo desajustados ou ajustados, né? E aí você tem esse algoritmo que ele constrói, que fica em segundo plano depois. Ele vai se concentrar de fato na ideia do diagrama para poder pensar, embora o trabalho dele subsequente mantenha essa coisa dos requisitos, de você listar, de tentar resolver. O que vai acontecer só é que ele vai mudar um pouco a estratégia e trabalhar mais com uma ideia de uma recursão, das coisas estarem alinhadas, né? A gente normalmente no Notes ele trabalha como se fosse uma árvore e é muito legal que o texto subsequente dele é: a cidade não é uma árvore, que aí ele dá o salto qualitativo no pensamento dele, que é espetacular, que em vez de trabalhar com essas árvores apartadas, ele faz uma coisa dos semi-reticulados, assim. Você tem
conexões entre itens que estão horizontalmente no mesmo nível, assim. Então não é exatamente uma árvore mais, é uma outra história, mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Mas o legal é que o processamento dele vai avançando, então vocês imaginem que como se fossem umas coisas aninhadas, né? Você afasta e aproxima, você vê uma coisa da outra, mas elas estão conectadas. Lembra um pouco o trabalho da topologia do Kurt Lewin. Lembra um pouco visualmente. Também vou ter que colocar os comentários aqui. Mas enfim, o que eu tô fazendo com isso tudo? Para poder encerrar, esse vídeo tá gigante, porque o engarrafamento tá monstro e eu tô tocando pau aqui falando. É que eu comecei a experimentar construir uma ferramenta. Eu tô escrevendo, né? Eu tenho 3 coisas que eu tô escrevendo com calma ao longo desde o final do ano passado e a mais recente. Que se deve muito às conversas que eu tive com o amigo Rogério Câmara lá em Brasília, mas eu tava andando com esse texto devagarzinho. A conversa com ele deu um boost, assim, deu um ânimo para esse negócio. Eu estou escrevendo o manual do OpenEvoque, que é o meu software de tratamento de dados para pesquisa em psicologia social, com representações sociais, né? Ele não tem um manual, então eu estou escrevendo um livro que é o manual dele. Eu estou escrevendo um livro sobre educação utilizando a teoria do controle perceptivo, que é o que eu estou fazendo em sala de aula, com meus alunos, aquela história toda. E estou escrevendo uma terceira coisa. Essa é muito mais devagar, porque essa talvez seja a coisa mais antiga que eu estou escrevendo há mais tempo. Que é uma proposta mais antiga assim, né? Desde o pós-doc, vamos dizer, para frente, quando eu me enfiei na psicologia matemática. Uma proposta de articular o design e a matemática. E aí, para poder mostrar um pouco o conceito que eu estou tentando fazer, eu comecei a esboçar um protótipo de uma ferramenta que gera esses grafos do Alexander. E aí, justamente para poder apontar as inconsistências, usar técnicas dessa teoria de grafos para poder encontrar os clusters de inconsistências e a gente poder atacar. Então assim, é uma ferramenta visual no navegador, que eu vou clicando e apontando, desenhando os grafos, fazendo as listas. E quando eu vou começando a criar os clusters de conexões entre eles, quando eu tenho um conjunto X de desajustes, a ferramenta já circula para mim, gera uma tabela, eu exporto para Excel, importo de novo, faço anotações. É como se fosse um editor de grafos com mais informação, né? E que usa ferramentas da matemática para você poder identificar esses subconjuntos. É uma tentativa de fazer um pouco do que o Alexander fez abandonando, mas respeitando o objetivo que é você trabalhar com os diagramas. E aí, lógico que em vez de trabalhar com árvores, a minha ideia é usar estruturas matemáticas um pouco mais sofisticadas, né? Mas enfim, isso que eu estou fazendo. Nos próximos vídeos, o que eu vou fazer? Eu vou gastar um pouco mais de energia explicando conceitos do livro dele. Eu li esse livro lá atrás, comecei a ler em 2002, eu acho, se não me engano. Li a primeira vez, usei ele de novo no doutorado, e agora, que foi 2010 a 14, né? E eu tô lendo de novo, então assim, eu li ele em intervalos de 10 anos, mais ou menos. E eu li esse agora no feriado de novo, cheguei até o capítulo 6, que é o programa, e vou pegar o 7, que é o resultado do programa, essa semana. E é muito doido, cada vez que eu leio ele diferente, e fico mais encorajado a fazer coisas malucas com aquilo. Mas eu tô muito motivado, pra fazer isso por conta dessas minhas coisas com a matemática agora. Mas enfim, 26 graus aqui em Vitória, demorei um tempão para chegar aqui hoje na UFES, mas estamos aí. Vou voltar a falar desse tema do Alexander nessa semana e eu espero conseguir demonstrar para vocês a relevância desse negócio para a gente poder pensar o design, assim. Então é uma baita de uma leitura, vou colocar os links todos aqui e eu recomendo muito que as pessoas que gostem de método, mas não estejam tão fissuradas com essa história de que você o método que importa, mas a proposta que o método tenta resolver. Lembra da história da IA, né? Essa IA que ela tentou automatizar tudo e hoje tenta automatizar o design também. Ela está automatizando a geração, a saída, né? O final ali, não o processo. Eu não acho que o processo é possível, mas a gente pode usar ferramentas de IA para auxiliar a gente a pensar assim. Vou voltar nisso depois, beleza? Cinto de segurança aí, respeito os pedestres, boa semana, 26 graus. Não tá ruim, mas não tá bom também, né? Valeu, gente!